Muito bom dia, vamos lá, começando então essa quarta-feira aqui, o Minuto do Musa. Último dia fazendo no cenário do carro. Tô na porta aqui do hospital que eu vim buscar minha mulher que teve alta para levar meu filho que nasceu no domingo agora para casa. Mas antes, vamos passar aqui as informações importantes. O DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, está na 11ª semana de alta. Basicamente, a gente sabe que o dólar, ou os Estados Unidos, quando mantém a taxa de juros mais alta, tem uma demanda maior por dólar. Afinal de contas, você pode investir o seu capital em dólar, tendo uma rentabilidade com títulos públicos americanos, que é considerado o risco zero no mundo. E hoje, também como eu venho falando com oportunidades, se você entender bem o cenário, é que você consegue títulos públicos americanos com vencimento de 2 anos, pagando mais de 5%. Aqueles de com vencimento de 10 anos, que é uma referência para empréstimos mundiais, para títulos públicos de 10 anos de vários países, mais de 4,5%. As maiores taxas desde 2007 nos Estados Unidos. Portanto, há uma demanda maior por dólar para ganhar essa rentabilidade, que pode afetar a bolsa. Se nós olharmos o S&P, que é o principal índice da bolsa americana, ao retirar as 7 maiores empresas de tecnologia, o índice no ano está praticamente flat, subindo muito pouco. Quando colocadas as empresas de tecnologia, as 7 maiores, o índice sobe muito, mais de 40%. Então, é importante sim entendermos além da manchete para não entrarmos simplesmente no emocional nas notícias. Inclusive, ontem teve um leilão de 48 bilhões de dólares de títulos públicos americanos com vencimento de 2 anos e saiu a taxa de 5,08% ao ano. Oportunidade interessante, não é uma recomendação de compra, mas é sim uma atenção, analise bem o perfil sobre isso, porque faz bastante sentido. Na China, a situação imobiliária vem se complicando. Eu vou fazer um vídeo que eu vou soltar essa semana no meu canal do YouTube sobre isso, sobre realmente os dados mais a fundo, como está complicada a situação imobiliária, em que esse setor representa mais de 25% do PIB daquele país, que é o maior parceiro comercial de mais de 150 países no mundo, incluindo o Brasil, tá? Falando daqui da nossa terra, o real voltando para casa dos 5 frente ao dólar. Ontem saíram dados do IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, que é a inflação oficial no Brasil. Teve uma alta de 0,35% na leitura do mês de setembro e em 12 meses atingiu 5%. No mês anterior, essa leitura anualizada estava em 4,24%. Vem subindo, principalmente porque eu falo que as commodities estão subindo, principalmente o petróleo. O petróleo hoje está subindo mais 1,5%, voltando para casa dos $95 o Brent, o barril negociado em Londres. Nessa inflação do IPCA brasileiro, serviços continua pressionando a inflação. Será que o Banco Central terá espaço para derrubar em mais 0,5%, 2 vezes a taxa de juros, como ele falou que faria? Se os Estados Unidos continuar subindo a taxa de juros ou manter mais alto e o Brasil derrubando, a gente vê uma pressão sobre o real em busca de dólares, venda de real, compra de dólares para ganhar essa taxa mais alta. Isso pressiona o real, que pressiona a inflação, que obriga o Banco Central a manter a taxa de juros mais alta. De novo, o cenário econômico brasileiro, no médio e no longo prazo, com o quadro fiscal extremamente apertado, é muito complicado. Vale uma atenção em cima disso, como eu venho falando. Pois bem, Armínio Fraga, aquele economista que participou da elaboração do Plano Real, ele, que sim, como economista, na minha opinião, é brilhante, foi da turma que apoiou o governo atual e que depois ele fez até um texto na Folha de São Paulo falando que ele sonhou que o Lula faria um bom governo. Esse mesmo economista brilhante que se mergulha em nuvens, eu não estou sendo irônico, tá? Que mergulha em livros, que sabe muito bem sobre economia, fala que confia num governo porque ele sonhou e escreveu esse texto na Folha de São Paulo. Pois bem, ele ontem falou que o governo não deve apenas taxar os super ricos, mas também empresas de médicos e advogados. E Armínio Fraga, parece que não entendeu nada, que grandes países da OCDE tentaram taxar os super ricos e voltaram atrás porque é uma ação inócua. O que o governo arrecada frente ao que tem de fuga de capital é muito negativa essa situação. Aonde você está, Armínio Fraga? Pelo amor de Deus, faça uma defesa do Brasil, da economia que você tanto sabe. Impressionante. Pois bem, o CAI do Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos, aprovou a repatriação
de recursos, ou seja, brasileiros que têm recurso lá fora não declarado para trazer esse dinheiro para o Brasil. E terá uma alíquota de 14% e uma multa de 90% do valor devido. Essa é a terceira vez, se for aprovado, porque tem que ir para a Câmara ainda, é a terceira vez que eles fazem esse programa de repatriação. A primeira vez teve uma multa de 100% e uma alíquota de 15%, tá? Nessa primeira vez, em 2016, o governo arrecadou 51 bilhões de reais com essa multa de 100%, arrecadou em impostos, né? A segunda vez já arrecadou 1,6 bilhão apenas. Com o cenário econômico agora, vamos ver, se for realmente aprovada, quantos brasileiros repatriarão o recurso para cá. Lembra no vídeo de ontem que eu falei sobre a mudança dos precatórios, em que o governo pediu ao STF para que seja incluída o pagamento dos precatórios, uma parte como despesa primária, que entra no teto de gastos, e a parte de juros, que entre como despesa financeira, porque aí o governo pode gastar e não entra no teto de gastos. Como eu fiz o exemplo ontem, você paga a escola do teu filho, mas como o teu orçamento está apertado, você fala, eu vou jogar na outra aba do Excel, porque jogando na outra aba do Excel é como se eu não computasse no meu teto de gastos, mas a dívida chega e ela pressiona a taxa de juros. Pois bem, essa mudança no precatórios, ela pode mudar o prêmio de risco do Brasil, forçando a curva de juros a manter ela mais inclinada, ou seja, mais alta, e mantendo mais caro os financiamentos de longo prazo para as empresas. Por quê? Porque, obviamente, ela dificulta o acompanhamento da situação fiscal do Brasil. Obviamente, isso é uma ação para abrir espaço no fiscal orçamentário brasileiro, que está apertado e a conta não fecha. O arcabouço fiscal nasceu já quebrado. Então, basicamente, isso é um ponto para abrir o espaço, mas ele dificulta o acompanhamento fiscal. E os agentes econômicos colocam mais risco em cima disso para emprestar dinheiro ao Brasil, obrigando a uma taxa de juros mais alta. Não tem segredo. A economia, ela é uma contratação, digamos assim, voluntária dos agentes econômicos. E quando ela sofre interferência, mais cedo ou mais tarde, o preço chega e ele é muito mais alto. Outro ponto importante que complicou a economia, as bolsas ontem, a bolsa aqui no Brasil. O texto da reforma tributária foi adiado pelo menos para ser apresentado até 20 de outubro. E essa votação no Senado será adiada e pode até mesmo não acontecer nesse ano. Veremos, mas de novo, atenção ao quadro fiscal brasileiro, que ele é zero benéfico no médio ou no longo prazo. Aliado ainda a uma situação na China complicada, commodities voltando a subir, especialmente o petróleo. Estados Unidos na iminência de uma economia parada, uma vez que republicanos e democratas não entram em um acordo, e mais, taxa de juros elevada com nível de endividamento mais alto por lá. Isso não é para assustar, isso abre oportunidades. Títulos públicos americanos, títulos públicos brasileiros aqui muito próximo de IPCA mais 6, crédito privado, muitos deles pagando IPCA mais 8, 9, há muitas oportunidades. Apenas entendamos o ciclo econômico que a gente está, que é justamente o que eu falo dentro da consultoria que está disponível no brunomusa.com.br, que a gente entenda o processo prévio a investimentos, que nós entendamos exatamente o ciclo econômico que a gente está, para a gente não cair de paraquedas e depois dizer que alocamos o capital sem saber o que poderia ter acontecido. Uma ótima quarta-feira para todo mundo.